Olá, eu sou Cistrelita Carvalho, sou aluna do curso de Geografia da UES e hoje eu vou apresentar uma atividade requisitada pelo professor Davi, da disciplina de Climatologia. Foi sugerido que escolhêssemos um tema abordado na disciplina e entre os temas apresentados eu optei com o tema Ilhas de Calor. Então, sabemos dos vários problemas ambientais que enfrentamos, né, isso, principalmente as grandes cidades. Então, não é possível falarmos sobre todos, mas eu vou especificar aqui sobre ilhas de calor. E antes a gente vai ver o que é, né, ver o conceito de ilha de calor. Entendemos ilha de calor, né, que refere-se a um aumento da temperatura média nas regiões mais centrais da cidade, ou seja, em áreas mais urbanas. Então, para esse vídeo aula, eu preparei esse esquema aí, onde a gente está representando a área rural, né, os bairros residenciais e os centros urbanos representados aí por esses prédios. Então, a gente já dá para observar que na área rural, onde a gente tem menos construções, o ar tende a ser mais frio, o clima tende a ser mais frio. E na proporção que a gente vai adentrando para as áreas mais urbanizadas, o ar se eleva, a temperatura se eleva. Então, ela alcança um nível mais quente. Com isso, a gente percebe que, dependendo das localidades, né, as temperaturas, elas apresentam variações. Né? E se eu resido na zona rural, né, o meu clima é mais frio, menos calor. Né? Se eu me desloco para uma cidade, o clima é mais quente. Então, nas regiões periféricas, o nível da temperatura é mais baixo, né? E nos grandes centros urbanos, a temperatura, né, podemos observar aí no gráfico, ela se eleva. Isso se deve ao fato de que os centros mais urbanizados, eles têm menos árvores, né? Como também as áreas são mais asfaltadas, ou seja, mais concretadas, e isso absorve mais calor. Então, é óbvio, né, que a falta das áreas verdes, né, eles também reduzem a umidade do ar, como também ocasiona a falta de sombras, né? Se falta áreas verdes, falta a sombra, né, e temos a baixa umidade de ar. Então, quanto maior for a quantidade de áreas verdes, mais umidade e também mais sombra, ou seja, mais ar fresco, não é isso? Outro fator que torna os grandes centros mais quentes é o fluxo de pessoas, né? Que é mais intenso nas grandes cidades, como também o fluxo de veículos, também que é mais intenso. Então, motocicletas, ônibus, né, automóveis, eles, além de aquecer mais ainda a temperatura, né, ocasionam mais poluição atmosférica, né? Então, nessa aula, eu vou citar alguns itens que têm contribuído para a elevação dessa temperatura. Entre eles, podemos citar o grande número, né, de construções, como eu já citei anteriormente, pois uma vez que o concreto e o asfalto, eles absorvem mais calor solar, né? A concentração de gases poluentes, né, como eu já falei também, que isso é lançado na atmosfera pelos automóveis, pelas indústrias, também contribui para esse aumento, né, do aquecimento. E também a dificuldade de dissipar os poluentes e o calor acumulado na atmosfera, né?
pois a circulação do ar, muitas vezes, ela é barrada, ela é impedida devido, né, aos prédios nos grandes centros urbanos, né? Eles absorvem mais radiação solar, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Então, devido ao calor nas áreas centrais, forma-se uma área de baixa pressão, atraindo ventos que carregam muitas vezes grandes quantidades de poluentes. A gente pode observar isso aí na imagem. Então, com isso, né, a gente conclui que nas aglomerações urbanas, em que há poucas áreas com vegetação, em geral, ocorre maior aquecimento da camada de ar mais próxima do solo. Então, por causa desse fenômeno chamado ilhas de calor, os centros urbanos eles chegam a apresentar uma diferença de 10 graus Celsius em relação às áreas vizinhas. É por isso também que nos grandes centros urbanos acontece mais problemas também, né, com a poluição, né? Aumenta também o consumo de energia, porque aumenta ainda o calor, a temperatura se eleva e as pessoas elas sentem mais necessidade, né, de utilizar a energia, a eletricidade, né, no uso de ventiladores, de ar-condicionado, de central de ar e tudo mais. Então, trazendo esse problema aqui para a minha cidade, onde eu resido, a cidade de Campos Sales, embora seja uma cidade do interior que não tenha prédios, né, mas a gente pode perceber essa diferença também, né, dos bairros para a cidade. Mesmo residindo num bairro mais elevado, né, no ponto mais alto da cidade de Campos Sales, eu percebo que, ao me deslocar do meu bairro para o centro, eu percebo essa variação da temperatura, né? O meu bairro, ele tende a ser mais frio. Me dirigindo para o centro, eu percebo que lá a temperatura é mais quente. E eu acredito que seja pelo fato de termos menos áreas verdes, né, no centro da cidade. Existe também poucos espaços entre uma casa e outra, né? No centro a gente tem muitas residências muito próximas umas das outras, como também, né, tem um centro comercial, onde é mais intenso o fluxo de pessoas, né? As ruas também são mais asfaltadas e tem também áreas que são ainda em calçamento. E também tem um fluxo maior de transportes, né? De carros. Então, eu acredito que isso ocasiona também esse aumento na temperatura. Já os bairros, a gente percebe aqui em nossa cidade de Campos Sales, que eles são mais frios, né? A temperatura é mais baixa. Por conta disso, nós temos ainda espaços, né? Tem um espaçamento entre as residências, temos áreas com pequenas vegetações, temos áreas verdes, né? E as ruas ainda não são asfaltadas, né? A gente tem ruas ainda em calçamento, como também normal, né? E acredito que isso contribua para essa diminuição do calor, né? Pois a gente não vive assim muito aglomerado. A gente tem esse espaço entre uma casa e outra. Bom, sobre ilhas de calor, né? Entendemos, né, que é o aumento dessa temperatura nas regiões centrais da cidade. E embora eu não more num grande centro urbano, mas eu acredito, né, que esse fenômeno também aconteça em pequenas cidades, né, onde também temos mais esse processo de urbanização. Essa foi a minha apresentação na disciplina de climatologia.
Eu espero que tenha sido clara, né, com a abordagem desse tema. Eu encerro por aqui a minha apresentação.